deixar-se transfigurar por Cristo. Minha saudação aos irmãos e irmãs que acompanham Voz da Diocese. Celebramos o segundo domingo da Quaresma em preparação para celebrar a Páscoa do Senhor, e a liturgia da palavra nos convida a subir o monte com Jesus para ouvir sua palavra, para contemplar sua glória e para deixarmos-nos transfigurar por ele no processo de conversão que esse tempo quaresmal nos propõe. Prezados irmãos e irmãs, na primeira leitura tirada do livro do Gênesis, nos diz que Abraão e Sara foram chamados por Deus para sair da realidade de opressão e de morte que os envolvia e os impedia de ter um olhar de esperança para o futuro. Foram convidados a saírem de sua esterilidade, a terem uma vida fecunda e serem pais de um grande povo, isto é, a acreditarem na possibilidade de um futuro novo, uma bênção. E o texto do Gênesis diz que Abraão e Sara ouviram este apelo de Deus. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Abraão é figura de quem crê e na fé caminha confiante, aguardando a realização da promessa divina em meio às adversidades da vida. Caros irmãos e irmãs, como ocorreu com Abraão e Sara, que ouviram a palavra de Deus e acolheram, no Evangelho desta liturgia, nos apresenta que Pedro, Tiago e João também foram convidados por Jesus para irem num lugar à parte, numa alta montanha. Para o povo da Bíblia, a montanha sempre foi o lugar onde Deus se deu a conhecer. Foi no Monte Sinai que Deus entregou a sua lei, os 10 mandamentos, a Moisés. Foi lá também que Deus se revelou a Elias na brisa suave. Lá no monte, depois de uma longa conversa com Pedro, Tiago e João, Jesus foi transfigurado diante deles. O texto bíblico diz que o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Por um lado, são imagens da ressurreição de Jesus. Por outro, quer dizer que eles fizeram, com Jesus, uma experiência profunda de Deus, que mudou o seu olhar, a sua compreensão a respeito do próprio Jesus e de seu ministério. É o encontro profundo com Deus que muda e converte as pessoas, que as faz ver a vida e a missão de forma mais clara e convincente. Jesus já havia dito aos discípulos que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas veio para dar-lhes pleno cumprimento. Moisés e Elias, que respectivamente representam a lei e os profetas, falam com Deus no Monte Sinai. O texto do Evangelho descreve que eles estavam no monte conversando com Jesus. Significa que Jesus fez Pedro, Tiago e João compreenderem que, por meio de seu ministério, ele era o novo Moisés, isto é, o verdadeiro libertador, o libertador por excelência, e o novo Elias, ou seja, o verdadeiro profeta. Na transfiguração, Jesus foi apresentado como o Filho amado do Pai, e os discípulos foram convidados a escutar o que ele diz. Escutar o que ele diz significa estar aberto à sua palavra e sua proposta de vida. A afirmação ouviu lembra que a palavra de Deus precisa ser ouvida, praticada e ensinada. Ouvir é entender e viver tomando a própria cruz. Ouvir é qualidade central do discipulado. Diante dos discípulos medrosos, Jesus disse a mesma palavra que Deus havia dito outrora a Abraão e Sara, em Gênesis, no capítulo 13, versículo 17. Levantai-vos e não tenhais medo. O encontro com Deus, com o Cristo ressuscitado, nos tira da acomodação, nos faz sair das nossas tendas, nos encoraja e nos envia a descer do monte para transfigurar a sociedade em vista do reino da justiça e da paz, e como diz a campanha da fraternidade deste ano, dai-lhes vós mesmos de comer. Prezados irmãos e irmãs, rumo à Páscoa do Senhor, somos convidados a fazer a experiência do encontro com Jesus transfigurado e a deixar-nos transfigurar por ele. Precisamos configurar nosso olhar com o de Jesus, um olhar que vê e permanece, se envolve, se compromete, assim como o povo de Israel fora convidado a ouvir e pôr em prática a palavra do Senhor. Todos nós, como discípulos de Jesus, somos convidados por Deus a fazer o mesmo. Que esse tempo quaresmal transforme nosso modo de pensar, de viver e de agir, construindo uma sociedade justa e fraterna,
onde não haja nenhum necessitado entre nós, como faziam as primeiras comunidades cristãs. A todos um bom domingo e que Deus os abençoe.